Olá, eu sou Rosângela Castanheira e vou apresentar o objeto de aprendizagem módulo 4, estimativa de custos com o Orça Fácil. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em simulação de custos e está relacionado ao uso de estimativas de custos. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma Orça Fácil para realizar a simulação do custo da construção. Para quem é esse módulo? Esse módulo é para aqueles que desejam compreender a determinação do custo de uma obra na plataforma Orça Fácil, como professores, estudantes e profissionais. A apresentação do Orça Fácil vai se dar utilizando um projeto da CDHU, que já foi construído em Campinas, São Paulo. A EAP a ser utilizada foi proposta por mim. No módulo 4 do objeto de aprendizagem de estimativa de custos em BIM com o Orça Fácil, são apresentados os seguintes tópicos: associação dos códigos SINAP aos serviços da EAP, composição próprias, como fazê-las e emissão de relatórios. Para utilizar este objeto de aprendizagem, você deve fazer o download dos arquivos indicados. São 4 modelos desenvolvidos no Revit, um para cada disciplina: arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica, e mais 2 arquivos em Excel, com as EAPs em 2 momentos de desenvolvimento. Aqui está o passo a passo. São 6 itens que você deve seguir para desenvolver o trabalho. Vamos agora à apresentação dos vídeos do Orça Fácil. O primeiro assunto desse módulo é a associação dos códigos SINAP aos serviços da EAP, que nós até já falamos sobre isso lá no módulo 2, mas vamos retomar aqui com o foco principal. Eu resgatei o orçamento que nós já havíamos lançado e vou deixar uma dica aqui que eu costumo utilizar, é cadastrar já as etapas e as subetapas. Isso agiliza bastante. De novo, o acesso ao arquivo da EAP na sua versão 01 auxilia esse trabalho. Eu vou voltar um pouquinho na EAP básica, no planejamento da EAP básica, que eu comentei agora há pouco. Então, eu trouxe aqui essa estrutura que vai ser disponibilizada para vocês, que organiza as etapas e as subetapas. Obviamente que pode haver aí ao longo do caminho de extração de quantitativos ajustes nesses itens, né? Por isso que ela é uma EAP básica. Então, essa estruturação ela foi feita com uma análise no modelo e, obviamente, no conhecimento da pessoa que está desenvolvendo o orçamento, vai vir a desenvolver o orçamento, tá bom? Muito bem, então vamos voltar aqui para a tela do Orça Fácil e eu criei uma obra nova só para essa finalidade, tá? Então, já me adiantei aqui um pouquinho. Então, uma EAP básica, etapas e subetapas para demonstrar isso para vocês. E veja que ela está vazia. Ela está vazia. Então, o Orça Fácil tem o recurso de importar do Excel. Então, a gente vai fazer a sequência de passos indicadas pela própria plataforma e fazer esse procedimento. Então, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é escolher o arquivo. Aí ele pergunta para a gente qual é a primeira linha do item desse arquivo e a última. Aí a gente olhando aqui no Excel, linha 1 vai até a linha 68. Tá vendo? Até a linha 68. Então, vamos informar aqui, linha 1, linha 68. Vamos para o próximo passo. Aqui ele pede para selecionar, para dizer quais são as colunas do Excel que contém estas informações. Então, a itemização está na coluna A, o código está na coluna B, a fonte, que é opcional, está na coluna C, a descrição na coluna D e a quantidade na coluna F. E aqui ele deixa a fonte como opcional e ele te dá uma possibilidade de utilizar a descrição do arquivo nas composições. Você pode, eu vou deixar clicado aqui porque a gente tem texto, a gente não tem nenhuma composição associada nesse momento. Mas, no caso de você ter uma planilha já codificada, por exemplo, uma licitação onde você vai fazer o seu orçamento,
aí você pode manter ou o texto da base de custos unitários, ou você reescrever isso. Então, vamos no próximo passo, e aqui ele tem uma etapa de comparação, que eu não é o foco da nossa conversa aqui, eu vou concluir, ele vai fazer a importação, tá? E ele trouxe essa estrutura aqui. Indo para o orçamento, veja que ele já tem, então, as etapas e subetapas que eu me referi há pouco, para que a gente ganhe produtividade. Tá? E agora, na sequência, então, vamos falar das composições próprias. Então, vamos ver agora como cadastramos composições próprias. E nesse passo aqui, eu volto a insistir no planejamento. Criar uma composição unitária é uma tarefa que requer atenção, que requer cuidado. Então, eu particularmente não acho interessante a gente fazer isso na hora. Eu sou sempre a favor de se planejar. Então, que a gente faça, obviamente, uma análise, não é? E à medida que os serviços forem sendo quantificados ou extraídos do modelo, que é o foco do nosso trabalho aqui, que a gente registre esse serviço e, posteriormente, faça a criação de todas as composições que estão faltando na base de dados que foi escolhida para uso. Tá? A gente já fez essa análise, né? Então, isso tudo aconteceu no módulo 3 e eu já tenho aqui quais serviços e sei as composições que precisaram ser criadas. Então, eu vou exemplificar como é que a gente faz isso. Então, veja, eu fiz o cadastro aqui na parte das instalações elétricas, na entrada de energia, localizei aqui, fiz a extração desses dois serviços, né? E aí, um terceiro serviço, que é o serviço de um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição, é o QGBT da edificação, ele não consta nessa base de dados. Então, é uma composição própria que precisa ser criada. Então, a primeira coisa é organizar o sistema de codificação que vai ser utilizado. Aí você pode organizar isso da maneira que você achar melhor. O código numérico da própria obra, um código numérico sequencial, aí fica por conta da sua organização e como você vai gerenciar essas informações. Aqui eu fiz uma numeração sequencial e atribuí o código 780012 para essa composição. Então, se a gente tentar acrescentar aqui, olha, próprio, né? Vamos colocar QGBT. A gente não vai achar nada. Ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso incluir essa composição antes para poder chamar e inserir no meu orçamento. Então, vou apagar aqui. E aí a gente volta para esse menu lateral, tá? Onde eu tenho aqui composições, criar composição, ok? E tenho aqui insumos, criar insumos. É sabido que, para a gente criar uma composição, eu preciso ter os insumos que estão relacionados a essa composição. Então, mais uma vez, a necessidade de você planejar e redigir essa composição de maneira adequada. A ideia, né, é que você faça isso e já organize, né, já faça essa estruturação da composição dentro da concepção do item que está sendo acrescentado. Muito bem. Então, obviamente, a gente precisa saber como é que esse serviço é executado. Então, o quadro geral de baixa tensão, normalmente, ele é mandado fazer sob encomenda. A partir do diagrama unifilar, você manda esse projeto e aí recebe de volta uma cotação. Né? Então, você recebe a cotação do fornecimento do painel montado de acordo com aquele diagrama unifilar. Você recebe isso e a sua responsabilidade na obra é pegar esse quadro e interligar na rede. Então, você precisa dimensionar uma quantidade de horas de eletricista e o respectivo ajudante para fazer essa interligação. Tá? Então, você pode fazer essa consulta em composições similares de outras bases de dados, tá? Ou determinar esse índice de tempo, chamado RUP, razão unitária da produção, a partir da sua experiência. Eu tenho cadastrado de composições semelhantes que a instalação de um QGBT dura em torno de 4 horas de equipe. Tá? Então, a gente vai estruturar essa composição considerando o fornecimento desse painel montado, né, uma unidade, e depois a equipe de eletricista e ajudante.
Desse conceito, o que a gente não tem? O insumo do fornecimento do painel. Então, esse vai ser um item criado, tá? Então, eu vou entrar aqui em insumos e eu vou criar um insumo. Observe que ele já traz aqui uma sequência a partir do que já foi cadastrado anteriormente, tá? Mas nada impede de você não querer esse código. E aqui, na minha organização, o código que eu atribuí ao fornecimento desse QGBT montado foi 4 zeros e um 27, tá? Qual é a descrição dele? A descrição é fornecimento de painel montado, QGBT, a unidade dele é unidade, tá? E ele é um equipamento? Ele é um serviço, na verdade, porque você vai contratar isso de um terceiro. Então, você pode considerar isso como um serviço. Ou, se quiser, pode considerar também como um material, não há problema, tá? Isso também você vai optar em função da composição que você está organizando. Então, vamos colocar um material que é o mais básico, né? A minha base é São Paulo, capital. Eu tenho aqui um valor estimado de R$ 8.000, uma obra desse porte. Não tenho nenhuma observação para colocar e vou fazer a criação desse insumo, tá? Então, ele já criou aqui o insumo 27, fornecimento de painel montado, QGBT. Ele é um insumo de material, unidade dele é unidade mesmo, né? E foi criado por mim, Rosângela Castanheira, para a base de São Paulo, a R$ 8.000, tá? Uma vez que eu tenho o insumo dessa composição, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a composição. Aqui também uma dica, viu, gente? Cadastre todos os insumos. Cadastre todos os insumos. Isso agiliza o planejamento, agiliza todo o desenvolvimento do orçamento, né? E daí a necessidade de você fazer uma análise do modelo. Obviamente, alguma coisa sempre escapa, porque você vai saber do serviço na hora que você estiver extraindo, não é? Mas, de modo geral, a partir da sua experiência, você consegue já ter essa base de serviço, né? E aí você consegue se organizar. Mas também o fato de aparecerem serviços novos não impede de você parar um pouquinho a extração de quantitativos, né? Voltar e organizar a composição. Não há problema nenhum, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Uma vez que nós já temos o insumo faltante que foi cadastrado, no caso, o painel, né? E eletricista e ajudante, nós vamos usar os insumos do próprio SINAP, a gente tem condição de montar uma composição unitária. Então, eu entro aqui em composição, eu vou criar a composição, tá? A gente tinha atribuído 780012. Ah, Rosângela, mas como é que apareceu esse 780012? Ele é sequencial e ele traz para a gente a partir do que já foi cadastrado. Então, a última composição que eu cadastrei foi o final 11. Então, o código subsequente ele já traz para a gente. Se você quiser um código secundário, também para algum tipo de controle, não há problema. Eu normalmente não utilizo. E aí, quadro QGBT, poderíamos completar com o fornecimento. Opa, fornecimento, fornecimento e interligação à rede, tá? Muito bem. Vamos acatar aqui a mesma estruturação do SINAP, tá? Aqui, aquela orientação que a gente já conversou lá no cadastro, no módulo 2, né? Truncar em 2 casas decimais, né? E aqui, classificar em que grande grupo do SINAP esse serviço vai ser atribuído. Então, ele é instalação elétrica, tá vendo? Então, a gente faz essa indicação. A unidade é unidade mesmo, né? Estado de São Paulo, e aí vamos criar a composição. E ele pede para a gente fazer a confirmação da base de dados que a gente eventualmente pode consultar. Veja que, apesar da gente ter já optado pelo SINAP, ele disponibiliza aqui uma série de outros bancos, né? Veja que a gente até já mostrou isso aqui, né? Lá no módulo 2, mas a gente não vai utilizar uma questão didática aqui, vamos manter só o SINAP. Vamos salvar essa escolha, tá? E aí, ele abre esta rotina para a gente inserir os insumos que farão parte da composição unitária que a gente está criando, ok? Então, você pode inserir insumos e pode inserir composições, né?
são composições auxiliares, ou composição dentro de composição. Né? São várias denominações aí que variam um pouquinho. Mas, basicamente, é você considerar uma composição dentro de outra. A gente fez o cadastro do QGBT, né? Então, o primeiro item que a gente vai inserir é o insumo próprio. Então, a gente vem aqui explicando para ele de onde é que ele vai buscar. Então, ele vem aqui em insumo próprio, né? E eu posso colocar na descrição, a gente precisa lembrar, né? Foi QGBT, que eu coloquei, olha aí, ele já trouxe, tá? Então, o código 0027, tá vendo? E é uma unidade, né? E aí, eu já posso colocar a mão de obra. Por quê? Porque eu já planejei a minha composição unitária, então eu já sei quais os componentes dessa composição. Então eu sei que no material eu tenho o fornecimento desse painel e que eu preciso de uma equipe de eletricista e o respectivo ajudante para fazer essa interligação à rede do nó da nossa edificação. Então, eu vou, e aí a gente precisa saber que dentro da base de dados SINAP, o conceito que o SINAP faz para a mão de obra é uma composição. Por que é uma composição? Porque ele agrega ao valor da hora de salário todos os encargos sociais básicos e complementares, de maneira que você tem um valor de hora já representando o custo que o empresário, que o construtor vai ter na contratação e remuneração desses profissionais, tá? Então, a gente vai entrar aqui com composição, aí nós vamos buscar lá no SINAP, né? E a gente vai colocar aqui eletricista, e ele vai trazer em hora e em mês. No caso da composição unitária, a gente utiliza sempre o valor da hora. Tá? Isso é um conceito de orçamento de obras. Diferente lá do custo indireto, vocês lembram? Que a gente fez a atribuição do código associado ao salário mês do mestre, do encarregado e assim sucessivamente. Tá? Então vamos optar aqui pelo eletricista e qual é o coeficiente dele, ou a RUP dele. 4 horas. Como é que você sabe isso, Rosângela? Eu tenho aqui na minha base de dados, consultando outras bases, a gente tem esse número aí como uma referência. E eu preciso de um ajudante. Então eu vou lá no SINAP de novo, né, ajudante, e aí você procura o ajudante de eletricista, tá vendo? Com encargos complementares. E aqui está em mês, e a gente precisa dele em horas. Vamos ver aqui, serralheiro, eu acho que não tem, então a gente vai usar ajudante de eletricista. Veja que ele só tem por mês. Deixa eu ver o código aqui que eu utilizei, que eu já fiz essa pesquisa antes. É o 88241. É o ajudante de operação em geral. Ele não tem especificamente um ajudante para ele, tá? Então ele vai trabalhar junto com o oficial, então 4 horas para ele também. E aí essa composição está pronta, tá? Uma vez que eu dei o finalizar, o que aconteceu? Ela passa a integrar a base de dados da plataforma Orça Fácil dentro do grupo de composições próprias. Assim, eu posso voltar lá no meu orçamento, e aí a gente já pode vir aqui na sequência e acrescentar a composição, e eu posso botar aqui, não é SINAP, é próprio, tá? E aí, QGBT. Olha aí, ó, ele já achou, tá vendo? E ele já traz o código que a gente, é, deu para ele, tá? E é uma unidade aqui. E aí eu confirmo. Eu posso confirmar aqui, eu posso confirmar com Enter também, tá? Que você acha mais rápido, tá? Vamos fazer mais uma para fixar bem o conceito. Deixa eu ver aqui qual composição a gente pode utilizar. Vamos ver. A gente, na sequência, tem caixa de passagem. Então, a gente pode acrescentar aqui, né? Se a gente tentar aqui composição, caixa de passagem, a gente tem duas cadastradas, mas não são nenhuma das duas, tá? Então, a gente vai rejeitar isso aqui, e aí nós vamos, então, fazer o cadastro da composição, considerando a descrição do serviço, que é uma caixa de 30 por 30. Então, a gente não tem esse insumo, tá? Então, a gente volta lá no menu lateral, insumo, criar insumo, tá? E olha aqui, ele já me traz a sequência, tá? Já me traz a sequência. E aí, o que eu encontrei foi uma caixa de passagem concreta com essa dimensão. Unidade,
é um material, tá? Base São Paulo, e o valor aqui que eu consultei é de R$ 80. Tá? Claro que você, num orçamento real, você vai fazer uma cotação de preço e ter as propostas de todos esses elementos, tá? Aqui, como é um, um exercício pedagógico, tem uma paridade esse número, claro, mas não é um número exatinho. Então, insumo cadastrado, vou criar um insumo, e aí eu vou criar a composição, tá? Então eu vou criar uma composição, e aqui ele já me trouxe a numeração sequencial, tá vendo? Então, a gente vai fazer o cadastro do serviço, mantendo o modelo SINAP, truncando em 2 casas decimais, tá? E ele continua aqui dentro do grande grupo de instalação elétrica. A unidade desse serviço é medido em unidade, a gente está em São Paulo, e aí vamos criar a composição. Mais uma vez, ele me oferece as bases disponibilizadas na plataforma Orça Fácil. A gente já tinha optado pelo SINAP e vamos manter dessa maneira, ok? E vamos salvar. Então, ele já me abre esta janela aqui, esta tela, para eu fazer a inserção dos componentes da composição. Então, o primeiro é um insumo próprio, não é? É um insumo próprio, que é a caixa de passagem concreta. E aí, vocês viram lá, quando nós fizemos o cadastro, ele já me trouxe o código 28, que a gente também pode utilizar. Então, se a gente colocar aqui, ó, 28, olha só, ele me traz também. Então, sempre a busca se dá ou pelo código ou pela descrição. Mas antes nós temos que sempre indicar aonde ele vai buscar esse código ou essa descrição. Nesse caso, na base própria, ok? Então, ele vai trazer aqui, eu vou aceitar e vou dar uma unidade e vou salvar, tá? Agora, vamos acrescentar a mão de obra. A mão de obra, então, é o eletricista e o ajudante geral, porque a gente já viu na outra composição que não há na base de dados SINAP um ajudante específico do eletricista, então a gente pode usar um ajudante geral, ok? E aí a gente pode colocar o código aqui que eu já tenho. Peraí que eu botei alguma coisa errada aqui. É o eletricista. Por hora, tá? Por hora. E a composição dele aqui, é 1 hora também. Então, eu posso salvar e posso vir com... Ah, aqui eu cometi um erro, olha, gente. Foi interessante aqui, olha. Cuidado, aqui eu entrei no insumo, tá vendo? Então, quando a gente erra, o que que acontece? Eu venho aqui excluir, tá? Por quê? Por que que eu excluí? Porque eu inseri o insumo, tá? E, na verdade, a mão de obra do SINAP é composição, tá? Então, se você cometer esse e qualquer outro erro, o que é natural, né? Às vezes a gente erra mesmo, você vai lá, apaga, tá? E aí volta aqui para a rota correta, né? Então, SINAP. Então, agora vai dar certo o código. 88264. Agora vai dar certo, tá vendo? Sempre em hora, tá vendo? E aí, 1 hora, salvar. E aí, o ajudante. E aí já vou colocar o código que a gente já tem da outra composição, lembra? Opa, 88241. Ajudante de operação em geral, também 1 hora. Salvar. Finalizo. É importante sempre, pessoal, a gente ter esse passo a passo, tá? Sempre salvar, sempre finalizar. Se eventualmente escapou alguma coisa, você tem como fazer a consulta, tá vendo? Porque quando você dá o salvar, ele traz para você o código, tá? A caixa de passagem, o texto desse serviço, em que tipo, em que grande grupo do SINAP ele foi classificado, a unidade de remuneração e medição, o nome da pessoa que criou, no caso eu, né? E a estrutura da composição. Aí quando você confere, você fala, caramba, coloquei aqui um item errado. Então o que que você faz? Você edita, tá? E o que que você vai editar? Suponhamos que foi insumos e composições auxiliares, né? E aí você pode vir aqui, como eu fiz aquela hora, que eu percebi que havia errado logo de cara, né? O que foi exato que eu fiz, excluí e comecei o passo a passo novamente, tá bom? Então, uma vez que a gente, posso sair daqui, uma vez que a gente está com a composição prontinha, o que que vai acontecer? Eu vou lá na, na rotina de orçamento, né? Entro no orçamento, que é este aqui, né? Volto lá no item, e aí, composição,
né, que é a caixa de passagem, que eu posso colocar aqui, não é do SINAP, é uma composição própria, 780013. Tá vendo? Olha, trouxe certinho e faz de conta que é uma unidade. E aí você dá Enter ou clica em cima do tiquezinho verde, ok? Então, veja, o procedimento ele é relativamente simples, mas ele requer um planejamento, que você estruture a sua composição antes, para você não perder tempo e não incorrer no risco de, eventualmente, faltar algum componente, digitar alguma coisa errada e acabar comprometendo o seu orçamento, tá bom? Então, na sequência, a gente vai mostrar a emissão dos relatórios, para a gente finalizar o nosso processo orçamentário. E agora, para finalizar o módulo, vamos ver como é que geramos os relatórios no Orça Fácil. Estou aqui com a nossa obra, com o nosso orçamento carregado, né, até o ponto de cada item que nós já trabalhamos juntos, né, e aí a opção relatórios, né. E aqui o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai personalizar o seu relatório. Aqui essa primeira opção são os relatórios na versão 2. E aí a gente está na versão 3, então vamos deixar isso aqui de lado. Como é que você vai personalizar? Você vai colocar a logomarca da sua empresa, o cabeçalho, por exemplo, aqui havia um cadastro com o MDIC, aí você pode tirar isso aqui, não quer colocar nada, ou quer incluir alguma outra coisa, por exemplo, você já vai fazer essa personalização, aqui a mesma coisa, né? Ou deixar em branco. Que normalmente no final ele abre a identificação do profissional, da profissional responsável pelo orçamento, né? Normalmente identificado com CREA, para que fique clara a responsabilidade técnica da elaboração desse orçamento, né? E aí você faz a personalização de cores, né? As etapas, cor de letra, se é negrito, enfim. Você personaliza a emissão dos seus relatórios que valem para todas as emissões daquela obra, tá? Aí se você quer manter ou não a coluna da porcentagem, informações de BDI, né? Se você vai bloquear, por exemplo, a edição, você vai entregar para o cliente o Excel, você pode bloquear e aí já tem uma senha, o próprio sistema fornece a senha, né? E uma possibilidade também que é interessante, gerar relatórios com fórmulas, de maneira que o seu cliente eventualmente possa trabalhar em cima desses relatórios e editar alguma coisa, fazer algum acompanhamento, já estão lá as fórmulas do Excel, tá? E aí você salva e tem esse material, já essa personalização, melhor dizendo, salva e os seus relatórios serão personalizados conforme essas opções que você fez aqui, tá? Muito bem. O segundo relatório é um relatório de resumo, onde ficam registradas as etapas, ou as etapas e subetapas, quer ver? Então, você tem dois níveis aqui de registro, apenas com as etapas, são esses grandes itens aqui, e as etapas e subetapas. Você faz a opção 1 ou 2, ou se você quiser mais, tá? E você tira esse relatório, tá? Você gera o relatório, e aí você tem um Excel gerado naquela configuração de layout que você fez no passo anterior. Depois, você pode gerar o relatório sintético. O que é o relatório sintético? Ele vai gerar um relatório aqui, tá? Eu não vou gerar nesse momento. E aí você tem, basicamente, a coluna do custo unitário e depois a coluna do BDI. Então, você trabalha com custo, BDI e preço. Eu vou emitir esses relatórios e disponibilizar para vocês terem esse material complementar. Também a possibilidade de você emitir esses relatórios com fórmula, por conta daquela observação que eu já fiz, de eventualmente você entregar isso para o teu cliente e ele querer trabalhar em cima do Excel convencional, tá? Você pode criar relatórios de memória de cálculo e criar as possibilidades de separar material e mão de obra, só mão de obra, se você quiser fazer uma análise, por exemplo, comparar a sua mão de obra direta com o valor de um empreiteiro, por exemplo, para uma tomada de decisão, então você pode gerar simplesmente considerando só a mão de obra de cada serviço. Você pode separar material e mão de obra, né, e separar material, mão de obra e equipamento. Isso você cria possibilidades de mais legibilidade nas informações do seu orçamento por uma questão de análise. Tá? O orçamento analítico, ele coloca em cada serviço quantificado, abaixo dele a composição unitária. É um relatório bastante complexo de leitura, na minha opinião, mas a quem acha interessante, então, ele está disponibilizado. Um relatório que é muito importante, as composições analíticas com os preços unitários, onde você tem a estruturação de todas as composições que você usou na feitura do orçamento. E quando você pede esse relatório, ele te faz
te dá a possibilidade, te faz escolher quais bases irão aparecer no relatório. Nós usamos só SINAP e própria, tá? Mas você poderia, por exemplo, fazer a emissão dos relatórios só das composições próprias e não fazer do SINAP, porque o SINAP é uma base conhecida. Então, talvez você não agregue nenhuma informação ao entregar para o seu cliente o relatório das composições SINAP, uma vez que elas são de acesso público. Mas, normalmente, você apresenta todas as composições utilizadas. Como nós não utilizamos essas outras, não há nenhum problema de deixar que elas estejam marcadas. Tá? Se a gente tivesse, por exemplo, o SINAP, CIURB e própria, aí a gente desmarcaria as demais. Quando você tem apenas uma base utilizada, né, não há problema de você deixar tudo marcado, porque não vai sair relatório de uma base que não foi utilizada. Né? Por fim, as curvas ABC, né, que são ferramentas de extrema importância na análise do orçamento. Curvas ABC de serviço, ele faz a organização do serviço mais custoso para o menos custoso, de maneira que, ao você acumular os valores do serviço dos mais caros para os mais baratos na faixa de 80% do valor da sua obra, você tem aí definida a faixa A. Então, essa organização vem a partir do teorema de Pareto, né, onde diz que uma quantidade grande de itens está localizada em poucos serviços, né? Então, a relação é de 20 e 80, também chamado curva 80-20, melhor dizendo. Então, 80% do custo da sua obra está condensado em 20% dos seus serviços. Da mesma maneira, você tem a curva ABC dos insumos. Então, o software, o OrçaFácil, ele calcula a quantidade de cada insumo que vai ser utilizado, multiplicando o seu coeficiente de consumo por unidade de serviço pela quantidade de serviço quantificada, no nosso caso, via modelo BIM. E acumula todos os insumos iguais e os organiza do mais caro para o mais barato, neste mesmo conceito 80-20. Tá? Quando a gente pede esse relatório, aqui você pode pedir para ele organizar todos, ou por uma questão de análise também, você pode pedir que ele faça relatórios parciais. Relatórios parciais, por exemplo, você tirar o relatório de insumos só para material, a curva ABC só de material, e você entrega isso para suprimentos, isso é um dado importantíssimo. Por quê? Porque o pessoal de compras, ele vai saber qual é o material mais caro dentro daquela obra e qual o valor ele foi considerado naquele orçamento, de maneira que ele negocie melhor, ele faça mais cotações, ele procure melhorar o preço considerado no orçamento, de maneira que ele tenha algum desconto que vá efetivamente impactar no valor final da obra. Né? E itens de outra natureza, como eu falei, da mão de obra, para fazer uma análise, por exemplo, do que você está gastando com relação ao empreiteiro, por exemplo. Equipamento e assim sucessivamente. Tá? Então, com isso, a gente finaliza os 4 módulos que apresentaram o processo orçamentário utilizando a plataforma OrçaFácil e o plugin OrçaBIM. Para você que quer aprender mais, fica a sugestão de acessar os vários comandos e recursos através dos links que estão colocados nesse quadro, e também a sugestão de acessar o canal do YouTube. Eu sou Rosângela Castanheira, fui responsável pelo desenvolvimento da estrutura analítica de projeto e participei do desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, datasets e descrição. Disponibilizo o meu LinkedIn e o site da minha empresa. A autoria do projeto é Construa Brasil MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Rucher, Recepet, Unicamp.